E mais uma vez, eu acordei com a polícia. Parece que não tem fim. Parece que coisas continuam acontecendo. Eu falei assim, do céu. Eu saí do jeito que eu tava. Veio a pergunta que não quer calar. Como é que eles te descobrem aqui nos Estados Unidos? Gente. E mais uma vez, eu acordei com a polícia. Gente, parece que não tem fim. Parece que quando eu acho que eu que já chamaram a polícia pra mim o suficiente, a polícia me encontra. Tá faltando muito pouco pra eu voltar pra casa. Muito pouco. Eu já volto na semana que vem. E olha, coisas continuam acontecendo. Vamos lá, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu dessa vez. A cara tá até amassada. Que susto que eu levei. Tava dormindo. DiCaprio ainda tava assistindo televisão, isso já era perto da meia-noite. Aqui tá um frio. De repente eu acordo. Sabe quando você tá dormindo assim, parece que te puxam assim, ó, vrum, acorda? Pois é, eu tava dormindo, aí DiCaprio, Marina, eu falei, meu Deus do céu, o que foi? Ele, toma, fala aqui com a polícia. E já me entregou o telefone, eu falei, hã? E aí eu atendi, era uma oficial do outro lado, falando em inglês. Eu tinha acabado eu não tinha nem acordado ainda. E aí ela falou assim, senhora Marina. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz agora, gente? Moça, eu tô indo embora. Meu Deus, eu não fiz nada. Aí ela virou pra mim e falou assim, nós temos um burro perdido no cruzamento entre a rua tal e a rua tal. Eu falei, gente, onde que é isso? Que eu nem sei onde que é essas ruas. Senhora, você pode, por favor, me confirmar que o seu burro está dentro da sua propriedade? Eu falei, pronto. Eu não acredito que Lucas Guimarães fez isso, gente. Ele era o bonzinho da turma, não é possível. Falei pra ela, olha, me dá só um minuto que eu tenho que ir lá fora checar. Gente, a propriedade aqui é enorme. São 4,9 acres de terra. Eu não sei quanto isso dá em metro, em hectares, não sei. 4,9 acres de terra. E aí, tava escuro, não é iluminado. E durante a noite é um breu sem fim. O frio, eu tava debaixo da coberta. Como ela tava na linha, eu saí do jeito que eu tava, né? E aí foi eu e DiCaprio com a lanterna do telefone dele, assim, uma escuridão. Aí eu falei assim, gente, isso é trote. Não é possível, isso é trote. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, ô moça, como é que você conseguiu o número do meu telefone? Capaz, né? Aí ela falou assim, seca, fria, gente. Ela falou, senhora, eu sou do escritório da polícia. Nós temos todos os dados de pessoas que moram em ranchos e que possuem animais. Nós temos um burro perdido no meio da rua. Eu preciso que a senhora me confirme que ele não é seu. Eu falei, misericórdia, Lucas, cadê você? Mas o meu coração ficou menos ansioso, porque se ela tivesse falado que era um boi, provavelmente era o meu mesmo, né? Com certeza. Aí eu falei, é um burro, né, moça? É, Dunk. Eu falei, misericórdia. Saímos eu e DiCaprio. DiCaprio foi pro lado direito e eu atrás dele, né? Eu já não tava enxergando nada, porque eu tinha acabado de voltar do mundo dos sonolentos e nada. Falei, pronto, meu Deus do céu, onde que é essa rua que esse burro foi parar? O que vai acontecer? Porque alguma criação aqui foi pra fora. Já aconteceu com Carlinhos Maia, quem lembra? Nossa. E aí fomos do lado direito todo, nada, voltamos pro lado esquerdo. Porque o terreno é grande na frente, é grande pros fundos. E a casa fica no meio. Aí encontrei com o Cristiano Torlone, a burrinha. Falei, pronto, -1, né? Cadê Lucas Guimarães? Que esses bichos só ficam junto e eu não consigo. Quando de repente, lá no fundo, eu vi uma sombra que trouxe alívio pro meu coração. Falei, moça, não é meu, tá todos dois aqui, obrigada, Senhor. Ela, ok, tenha uma boa noite. E continuou procurando quem era o dono do bicho que tinha fugido. Gente, eu falei assim, do céu. E aí veio a pergunta, como é? Eu nunca registrei, né? Não tem um lugar assim onde você registra que você tem bicho. Pelo menos que eu saiba, né? Porque os cachorros deu BO também, eu não sabia que precisava. E eu falei, como é que eles sabiam? Sabia meu nome. Ligou no meu telefone, eu não atendi porque eu já tava dormindo. Eles ligaram no do DiCaprio. Falei, como que eles sabem disso? E aí veio a pergunta que não quer calar. Como é que eles te descobrem aqui nos Estados Unidos? Gente...
As coisas continuam complicated aqui, muito mesmo. Essa semana, o presidente dos Estados Unidos atual, ele colocou um vídeo, né, lá na página da imigração, para os ânimos exaltados que vão vir falando que é mentira, que eu tô inventando tudo isso. Ai, gente, já falaram até que Trump tava tomando café na minha casa. Tá lá na página da imigração, tá? Um vídeo dele falando que o app, que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos atrás, o aplicativo para autodeportação já está ativo. E como que funciona isso aí? Você entra lá, preenche seus dados, assume que você tá aqui de forma irregular, compra sua passagem, mostra lá que você comprou sua passagem e volta para casa voluntariamente, né? Ele ainda foi categórico. Isso te dá a garantia de que algum dia, no futuro, você possa regressar para os Estados Unidos de forma legal. Não deu datas e nem certeza de nada, porque agora a gente tá no disse-me-disse. Se eu falei eu não me lembro? Pois é. Aí eu vi um comentário em um dos vídeos que falava assim, é o novo, na volta a gente compra. Ai, meu Deus do céu. E aí, eu não posso rir dessas coisas porque vocês me interpretam mal. E aí, ele disse o seguinte: caso você escolha não fazer isso, porque não é uma opção, se você tiver entrado aqui ilegalmente, principalmente no governo anterior do Biden, aproveitando que ele abriu e escancarou tudo, você vai ser mandado de volta para casa. E se você esperar que a gente gaste o dinheiro do governo para te achar, para pagar sua passagem, para te mandar de volta, para manter a cadeia que você vai ficar antes de voltar para casa, você nunca mais nessa geração e nem nas próximas volta a pisar em solo americano. E ele falou com essas palavras. Ele falou que o dinheiro do governo é direcionado para procurar bandidos, lembrando que ele generalizou aí a classe de bandidos e que ficou todo mundo junto e misturado no mesmo balaio, né? E a ameaça foi feita. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu não sei quem tá nessa situação e nesses momentos, de verdade, eu não quero nem saber, porque quanto menos a gente sabe, menos o coração da gente dói, né? Existem muitas pessoas que realmente entraram pelo Kaikai. Já ouviu falar no Kaikai? Eu já falei aqui sobre isso, mas deixa eu explicar para você de novo. O Kaikai, a pessoa contratava um coiote, que é uma pessoa que geralmente tem no Brasil e muitos no México, porque a travessia é feita pelo México, né? A pessoa paga lá uma fortuna, vende tudo que ela tem, o que não tem, pega dinheiro emprestado, paga o dinheiro pro coiote. O coiote sabe o caminho, a travessia entre México e Estados Unidos. E aí, as pessoas, quando a pessoa cruzava a fronteira, ela se entregava pra polícia. E aí, na maioria das vezes, traziam filhos menores junto e se entregava para a polícia. A polícia fazia toda a ficha lá deles, mantinha preso durante uns dias e decidia se mandava de volta para o país de origem ou se deixava permanecer aqui dentro dos Estados Unidos com um monte de procedimentos. No início, não estavam colocando nem tornozeleira. Depois, o negócio começou a ficar meio desenfreado, começaram a colocar tornozeleira eletrônica, porque a tornozeleira localizava a pessoa no lugar que ela estivesse. E aí as cortes eram marcadas, e aí a pessoa tinha que ficar aí na frente do juiz e ali ia ganhando tempo, né? Tinha determinado tempo lá depois, tiravam a tornozeleira. Muita gente cortou a tornozeleira e jogou fora. Entrei, agora daqui não sai, daqui ninguém me tira. E tava meio que sem lei as coisas aqui, tava meio que bagunçado de verdade. Isso aí tá certo, tava mesmo bagunçado, os Estados Unidos nunca foi desse jeito. Sempre existiu a imigração ilegal, sempre, desde que o mundo é mundo, desde que eu cheguei aqui que eu vejo. E olha, antigamente era muito mais. Há 21 anos atrás, quando eu cheguei aqui, toda semana chegava gente do Brasil pela fronteira. Naquela época, nem todas as pessoas eram presas. E quando eram presas, elas já eram mandadas de volta para casa. E aí depois as leis foram ficando mais leves e aí virou bagunça. De verdade. Virou um bagunção. E aí o presidente atual entrou e ele tá tentando resolver a situação, o que tá deixando muita gente preocupada, porque tem muita gente, eu já falei em vídeos anteriores, que não estão aqui para cometer crime, mas que acabaram cometendo pela forma que entraram aqui.
Tá, e aí, Marina, como é que eles descobriram? Gente, eles sabem até a cor da calcinha que você tá usando. A inteligência dos Estados Unidos sabe, eles só não sabem o que eles não querem. Então não adianta ficar na cabeça de que, não vai fazer. Gente, se ele quiser, ele faz. Faz. Porque tem recursos e tem um líder lá hoje que ele tá determinado a cumprir a palavra dele, porque ele é anti-imigrante, sempre foi. E agora tudo conspira a favor dele, porque o presidente sozinho ele não consegue fazer muita coisa, mas o partido dele tem a maioria da casa, porque ganhou todo mundo junto num pacote só e juntou todo mundo no mesmo saco, amarrou e quer jogar de volta para sua própria casa. É angustiante? É angustiante. Eu até perdi o rumo das palavras. É algo que mexe no coração de muita gente, inclusive de muito americano. Tem muito americano que gosta de imigrante, mas a maioria não. Então, a situação aqui tá complicada. Muita gente já foi embora com medo, de verdade. Eu nunca vi uma onda dessa aqui antes. Muita gente não tá conseguindo sair de casa para trabalhar. E aí, como que fica? Sem sair de casa para trabalhar, você não tem dinheiro para pagar suas contas. Aqui é o lugar onde não pagou, tomou, sabe? Não paga o aluguel, não. Eles vão te colocar na rua sem dó nem piedade. Eles vão entrar na sua casa, colocar suas coisas na frente da porta e pegar o imóvel de volta. Não pagou a prestação do carro? O banco manda o guincho e busca o carro. E aí, até que ponto vale viver ilegalmente nos Estados Unidos hoje? Qual é o preço que você está disposto a pagar para viver esse constrangimento, esse medo, esse monte de dedos apontados, essa tensão que tá pairando no ar hoje em dia? Coisas ruins acontecem com gente boa o tempo inteiro. E aí do outro lado vai ter um monte de gente falando: fez errado, tem que voltar mesmo, crime é crime, era só não ter ido dessa forma. Cada um sabe onde o calo aperta, sabe? Tem muita gente boa aqui dentro, trabalhando, contribuindo para o crescimento do país, pagando imposto. Porque o imigrante que tá aqui dentro, ele não tem um monte de direitos, mas ele pode pagar imposto. E o imposto aqui é alto, sabe? E tem muito imigrante que ainda não tem status aqui dentro, que paga imposto mais certinho do que muito americano, né? Então, é triste de se ver. É lógico que o meu coração fica despedaçado, porque eu tô vendo a situação de perto, mas nesse momento, se eu pudesse dar um conselho pra você, é que se você tem o sonho americano, agora não é o momento de fazer coisa errada de jeito nenhum. Existem aí várias formas de se entrar aqui legal. Tá cada vez mais difícil. Eu não vou passar pano, não vou falar que isso vai passar, porque eu não sei se vai. Eu não sei quanto tempo vai demorar, né? O presidente acabou de assumir o cargo e a situação atual exige cautela. Ele já proibiu vários países de entrar aqui, inclusive os cidadãos desse país que possuem visto. Se o cidadão venezuelano tiver visto, independente de quem ele seja, ele pode jogar o passaporte dele com visto fora, porque não entra mais aqui. Não entra. Haiti, tem alguns outros países, não consegui decorar todos. Tem os outros países que estão na lista laranja, que estão assim, só empresários que têm dinheiro para investir entram. Tem países que estão na lista amarela, que está esperando que o governo desses países regularize algumas situações para que os cidadãos desses países possam vir aqui. Virou um caos, do jeito que eu nunca vi na minha vida. Então, eles só não te acham se eles não quiserem. Porque se ele ficar determinado, ele vai achar. É o que a gente vive hoje em dia. É triste de dizer? É triste. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo? Não, de jeito nenhum. Queria que a realidade fosse completamente diferente. Mas nem só de coisas boas a gente vive, não é? São tempos difíceis. E olha, Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Eu não sei quem tá assistindo esse vídeo. Eu não sei se você chegou aqui do nada, se você já me acompanha há mais tempo. Mas eu senti no coração de vir aqui falar sobre isso. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Se os seus sonhos estiverem alinhados com os sonhos dele, o que parece ser impossível aos olhos humanos, vai acontecer na sua vida.
porque quem rege a sua vida sempre será Ele. Então, se você sonha, faça certo. E se não for para ser aqui, o mundo é enorme. Sonhe diferente. E tá tudo certo. Eu espero que esse vídeo tenha chegado no coração certo, que você tenha entendido o sentido das minhas mensagens, dos vídeos que eu tenha trazido aqui, que você não leve para lado político, para lado pessoal, porque eu já falei aqui que eu não sou de direita, de esquerda, do meio, do centro, de jeito nenhum. Eu tô aqui dando a minha opinião, vivenciando tudo que eu tô vivenciando aqui, porque eu estou aqui por tempo determinado, muito curto. Se você não sabe, eu estou voltando para casa depois de 21 anos. Esse aplicativo aí ainda não existia. Já tô sendo assim, bombardeada de comentários de eu acho isso, eu acho aquilo. Eu já expliquei o motivo. Quem tiver que entender já entendeu. E quem não tiver, pense da forma que faça o seu coração feliz. Eu estou indo na semana que vem de volta para casa depois de 21 anos e você é muito bem-vindo aqui. Os comentários estão abertos, deixa aí o seu, sabe? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Nós temos uma meta, gente, pelo amor de Deus, tá chegando a hora. Se inscreve, por favor. Eu garanto para vocês que emoção não vai faltar aqui, independente do lugar do mundo em que eu estiver e que você também estiver. Porque você é capaz de ser feliz em qualquer lugar, se o seu coração estiver feliz com essa decisão. Beijo no seu coração. Eu espero que você seja o melhor de você cada dia. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Tô chegando, Brasil.